Por que esse headphone aqui ainda é um dos mais queridinhos no mercado? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, então acompanha comigo aqui até o final para a gente conhecer um pouquinho melhor do Life Q30. Fala pessoal, eu sou o Pedro Girão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Este aqui é o Life Q30. Ele é um headphone da Soundcore, que é uma divisão da empresa Anker, focado em uso urbano, com a promessa de reduzir os ruídos externos que esse headphone consegue captar e isolar você quando você está ouvindo algum som ou participando de alguma chamada aqui utilizando ele. Com 95% de redução desses ruídos externos com o ANC, que nada mais é do que o Active Noise Cancelling. Ele faz a leitura das frequências externas que esse headphone consegue captar e emite uma frequência inversa para que você se sinta isolado ali quando você estiver utilizando ele sem absorver nenhum som ambiente. Além disso, há uma promessa bastante focada em qualidade de áudio e conforto, principalmente pela flexibilidade que ele tem e a qualidade das espumas também. Mas, se a gente quiser conhecer um pouco melhor ele, vamos começar pelo unboxing, abrindo a caixa para a gente ver tudo que vem dentro dele e depois a gente segue para as especificações. Galera, mas antes da gente ir para o unboxing, eu gostaria de agradecer um amigo meu aqui, que é o Thiago Belo, que disponibilizou essa unidade pra gente fazer o review. E aí quem quiser seguir ele, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês do Instagram dele, por ele ter dado essa força enorme aí pro canal, beleza? Bora lá então! E aí, gostou do unboxing? Eu gostei bastante do jeito que ele veio embalado e agora a gente vai dar uma olhada um pouco nas especificações. Mas antes da gente ir, espera só um pouquinho que eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já se inscreveu aqui no canal? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui embaixo, deixe o sininho de notificações ativado e também deixe um like aqui nesse vídeo para ajudar a criação dos próximos conteúdos. Então, nas especificações, começando pelo tipo de conexão, e uma das coisas que ele é mais famoso é a conexão via Bluetooth. Apesar de ter vindo ali um cabo auxiliar que você também consegue conectar ele no seu computador ou no seu celular ou tablet, através de uma conexão 3.5 mm, ele é Bluetooth e você consegue, através do Bluetooth 5.0, conectar dois dispositivos simultaneamente. E aí você alterna entre os dispositivos que você preferir. O que é muito bacana é que ele tem uma conexão via NFC, e isso só funciona para os aparelhos Android. Se você aproximar o aparelho Android da parte direita, da concha direita desse headphone, ele faz uma conexão imediata via NFC. Não necessariamente você precisa conectar, ativar o Bluetooth e fazer todas os links entre os dois. O alcance da conexão sem fio é de até 15 metros. Eu fiz alguns testes aqui em casa, enfrentando algumas barreiras de parede, e mesmo assim ele funcionou super bem. Esses 15 metros, obviamente, que era uma condição ideal ali, sem nenhum tipo de barreira, né? Um dos pontos fortes desse headphone é o tipo de cancelamento de ruído. Se comparado a outros produtos similares, esse daqui ele tem um cancelamento de ruído ativo híbrido digital. Ele garante, então, a redução de 95% dos ruídos externos. Inclusive nas propagandas desse headphone, na marca, né, no site de venda, eles colocam um modelo dentro de um avião utilizando o headphone e eles prometem inibir ali 95% do som das turbinas ou do motor do ambiente externo, né? Então, aparentemente é algo bem ponto forte aqui para esse produto. Agora falando dos alto-falantes, ele conta com dois drivers de 40 mm e também dois microfones para captação mais precisa da voz e redução dos ruídos externos. O peso dele aqui é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque com a própria embalagem fechada, do jeito que eu recebi ela dos correios, ela era bastante leve. E eu já tive um outro headset aqui, que eu fiz vídeo inclusive no canal, que ele era sem fio e por conta de ser sem fio e as baterias durarem bastante, ele era muito pesado e acabava incomodando
durante o uso, né? Esse daqui me chamou bastante atenção nisso porque ele pesa apenas 260 gramas. Então é um headset bem leve, ele tem uma construção bem bacana de um aço escovado na parte superior e de um plástico que parece ser bastante rígido nas demais partes ali da construção dele. Então isso, por ser de plástico, garante que esse headset seja bastante leve e confortável para o uso no dia a dia. Por último, então, da bateria. A bateria dele tem uma duração total máxima de até 60 horas de uso contínuo, se você utilizar ele num volume de 60% e sem a redução de ruídos externos, sem o ANC ativo. Mas, se você ativar o ANC nessas mesmas condições, 60% de volume, ele tem uma duração estimada de 40 horas de bateria. Então tem bateria pra caramba aí, né? E você consegue usar ele aí para ouvir bastante coisa por longos períodos sem se preocupar em carregar. Uma coisa que é bem interessante sobre a bateria é que se você conectar o carregador USB-C nele e deixar ele por 5 minutos na tomada carregando, por exemplo, em alguma emergência que acabou a bateria e você tem que carregar ele rapidamente, ele garante 4 horas de uso contínuo nessas condições que eu acabei de falar. Agora vamos lá fazer alguns testes no headphone para vocês terem ideia de como que é a qualidade do microfone dele, beleza? Bom, pessoal, agora eu estou gravando aqui diretamente pelo headphone. Esse som que vocês estão ouvindo é da captação do microfone embutido dele. Ele tem 2 microfones para melhorar a qualidade dessa gravação. E eu vou falar algumas características que ele tem aqui só para vocês terem a experiência de como é o áudio que é gravado diretamente por ele. A primeira coisa que você consegue fazer diretamente com o headphone é alterar o modo de cancelamento de ruídos externos. Do jeito que eu estou aqui agora, eu estou naquele modo transparência, que eu consigo ouvir todos os ruídos do ambiente, mas se eu posicionar minha mão aqui sobre a concha direita por 3 segundos, ele já ativa o cancelamento de ruídos. Minha voz já está totalmente abafada, até um pouquinho difícil de falar enquanto você está nesse tipo de modo, porque você não consegue muito bem se ouvir. Seu áudio fica totalmente abafado, sua voz fica totalmente abafada para você mesmo. Então ele cancela todos os ruídos ambiente e outra coisa que ele tem são os botões aqui na parte inferior da concha. Do lado direito ele tem um botão de aumentar, diminuir volume, pausar ou dar play. E nesses próprios botões aqui de aumentar ou diminuir volume, você consegue pular para uma próxima música ou voltar para a anterior segurando eles por alguns segundos. Se você der um clique nele, você aumenta o volume. Se você der um clique no de baixo, ele abaixa o volume. Agora do lado esquerdo ele tem um botão de ligar e desligar e um botão de noise cancelling para alterar os modos de cancelamento de ruído, que são 3 tipos de modos diferentes, eu já vou detalhar um pouquinho para vocês, tá? Além disso, ele tem as conexões aqui também de carregamento do cabo USB-C para você carregar o produto e do cabo auxiliar de 3.5 mm que você consegue conectar em algum outro dispositivo que não pelo Bluetooth. Então essa é a qualidade do microfone, eu espero que tenha dado para perceber aí como que ele se comporta em um uso comum, seja para uma reunião ou para uma videochamada ou uma chamada por telefone que você estiver fazendo, tá bom? Bem, pessoal, então depois dos testes, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco dos detalhes desse produto e agora um pouco dos benefícios que, na minha opinião, são bastante válidos se você está pensando em adquirir esse produto. Primeira coisa que eu destaco é a qualidade de construção e conforto. Eu acho que deu para notar aí pelas imagens que ele é bastante confortável, tem uma espuma bastante confortável tanto nas ear cups aqui quanto na headband, que é aquela que fica sobre a cabeça. Eu gostei bastante da construção dele. Um outro ponto positivo é que se você baixar o aplicativo da Soundcore e você configurar e conectar ele com o seu headphone, você consegue selecionar alguns tipos de cancelamento de ruído. Existem 3 tipos que são programados hoje para ele. É um cancelamento de ruído para condições de viagem, que eles colocam justamente aquela questão da propaganda, do avião, para você evitar ouvir os barulhos das turbinas. Tem um outro tipo de cancelamento de ruído para ambientes internos, quando, por exemplo, você está dentro de uma cafeteria com um headphone, você consegue também configurar dessa maneira, que é um método de transparência, onde ele potencializa os sons exteriores, então você coloca o headphone e você ativa esse método, ele capta com o microfone os sons externos e deixa mais transparente esses sons externos para você. Isso é muito legal porque eu fiz alguns testes aqui em casa, sem o headphone eu ouvia alguns sons assim exteriores bem baixos, como por exemplo o carro passando na rua. Aí quando eu coloquei ele e ativei esse método,
ele aumentou o volume exterior, como se eu não tivesse com o headphone. Isso eu achei bem bacana. Isso é útil quando você está com ele em algum lugar, você não quer ficar tirando a todo momento, você ativa esse modo de transparência e você consegue ouvir melhor o ambiente externo. E tem um terceiro modo de cancelamento de ruído, que é ao ar livre. Quando você está fazendo alguma atividade física ao ar livre, alguma caminhada, por exemplo, você deixa ativo esse modo, ele tem um outro comportamento diferente dos outros dois. Então esse é um dos benefícios que eu julgo desse produto, porque ele tem uma personalização bem bacana dependendo do cenário que você se encontra. Aí falando da construção até, né, vocês viram que eu coloco ele, eu nem percebo que eu tô com o headphone, porque ele é tão leve que não deixa incômodo nenhum quando ele está na cabeça. Então minha opinião final sobre ele é que ele vale bastante a pena, ainda em 2022 ou futuramente, porque ele tem um preço bastante atrativo se comparado aos principais concorrentes dele de mercado. As avaliações dele é um outro ponto positivo, se você for comparar com quem já tem esse headphone e comentou sobre ele, ele é um dos mais vendidos do AliExpress e ele tem uma avaliação muito boa. 92% das pessoas julgam como a nota máxima de qualidade. E por isso eu julgo ele uma boa opção em 2022 pelo custo-benefício que ele traz. Além disso, a bateria eu julguei como um ponto bastante importante, que dura bastante tempo. E por último, a opinião que eu tenho sobre o microfone dele é que não é um microfone que deve ser utilizado para fazer reuniões, por exemplo, para você ficar ali durante o seu trabalho utilizando ele para fazer reuniões, porque eu acho que ele um microfone de um fone sem fio normalmente não tem uma qualidade tão boa, e esse daqui ele está meio que alinhado com isso. Não é horrível, mas também não é excelente. Eu julgo que ele é um microfone intermediário, quebra o galho, mas não deve ser utilizado todos os dias se você está pensando nesse fim. Ou compra um microfone externo para utilizar com ele, porque o que vem integrado com ele não é muito bacana e acho que vocês perceberam isso pelos testes aí, não é? Então, para fechar esse vídeo, eu gostaria de agradecer se você estiver assistindo até aqui. E se você está pensando em comprar esse headphone, tem uma maneira de você ajudar o canal e fazer a aquisição pagando pelo mesmo preço que está anunciado no site, que é comprando pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Muito obrigado então, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Fui!